Intervir no espaço público através das pichações era o que nos restava. Não havia outro canal, não havia outro lugar. A gente não era de galeria, éramos muito jovens para isso, e a gente tinha esse espírito revolucionário. A gente achava que ia ser os Beatles do vídeo. A gente tinha esse pensamento maluco de grandeza, de mundo, planeta, vamos tomar tudo, vamos fazer a televisão do terceiro milênio. A gente tinha essa coisa muito de autoestima e de experimentação e de coisa de romper coisas. Então o espaço público era onde a gente tinha para atuar. A década de 80 foi tão múltipla, tão intensa para mim, né? A década que eu estava começando tudo, e particularmente em 2 ou 3 caminhos. O vídeo foi uma coisa muito forte, a pichação com poesia visual foi outra coisa muito forte. No caso do vídeo, era a única maneira que a gente tinha para se expressar em termos de imagem, que era um objetivo, mas ao mesmo tempo também muito difícil, porque não tinha aonde exibir. Até tinha como gravar, mas não tinha como exibir. Aí os festivais, o Vídeo Brasil, decolaram a partir de 83, e aí todo mundo começou a aparecer, todo mundo começou a se conhecer. Isso foi muito importante. A troca, TV Viva, Rio, Sandra Kogut, Marcelo Machado, Fernando Meirelles. Com relação à poesia visual, que era uma coisa que eu já fazia, já no finalzinho dos anos 70, era muito difícil também estar no mundo. Você poderia fazer, mas não tinha como veicular. Você não tinha redes sociais, etc, etc. Então, um caminho foi o muro, pichação. Então a gente ia para a rua e pichava poesias visuais. Eu fazia isso, Walter Silveira, Marcelo Machado, Fernando Meirelles e várias outras pessoas saíram às ruas para pichar. Acho que vale aí lembrar uma coisa divertida, que a revista Isto É e o Jornal da Tarde fizeram uma ampla matéria sobre essa pichação de rua. E aí, de poetas não publicados, de poetas, vamos dizer, anônimos, a gente teve uma tiragem de, sei lá, 50 mil, 60 mil exemplares. A gente ficou mais editado do que muitos poetas e escritores por aí, né? Mas esse era o canal, e era uma pichação que era diversa da pichação que vinha da década de 70, que era uma pichação ligada à ditadura, né? Então você tinha abaixo a ditadura, mais verbas para educação, tinha uma pichação esquisita que era o Cão Fila KM-21, achavam que era um aparelho militar, um aparelho subversivo, e era só um cara que vendia Cão Fila no quilômetro 21 de uma rodovia aqui em São Paulo. Então as poesias visuais foram muito fortes nessa época, né? Eu pichava Te Ganho Gatinha e pichava Hora H. Hora H foi o meu primeiro poema, o primeiro poema que realmente eu considerei como um poema, que eu levei para o Augusto de Campos ali, envergonhado, mostrando o poema, e ele falou, porra, legal, o O sai daqui e vai para o lado de lá e faz o Hora H. Aí foi um start para a minha trajetória. O Furifila, o poema é Furifila, faça figa, fuja do faro da fera. Isso tem uma ressonância com as palavras de ordem, essa coisa assertiva, esse verbo de ação. Abaixo da ditadura, furifila, faça figa, fuja do faro da fera. Então tinha uma coisa de furar fila, de sair do sistema, faça figa, que é uma coisa também um pouco fora do catolicismo que a gente estava colocado ali, e fuja do faro da fera, que a fera realmente era a ditadura. E a gente sentia isso. Quer dizer, a minha geração ali nesse começo dos 80, final dos 70, sentia isso. Não dava para se reunir, não dava para sair em grupo. Tinha uma pressão forte nesse sentido. E com as artes nem se fala. Então, o adesivo que eu fiz, vamos dizer, por brincadeira, eu achei que era legal fazer essas palavras de ordem, eles deram muita repercussão dentro da USP. Todo mundo queria o adesivo, todo mundo achou muito legal. E aí eu fiz uma associação depois com a pichação. O adesivo eu chamei de uma pichação plástica. Quando você cola em algum lugar, você transmite uma mensagem, mas você não assina. Então ela fica como uma expressão poética anônima. Então eu chamei de plastic graffiti, grafite plástico. O vídeo que está aí na Fugaz é um projeto bem interessante, porque é o Quem Kiss Teve, faz uma brincadeira com a palavra Kiss, do conjunto Kiss, e mostra a banda Kiss vindo para o Brasil, que na época era uau, né? Só que a gente não foi fazer o show, nem conseguiríamos. A gente foi fazer a periferia do show, a gente foi fazer a galera que gostava, a gente foi fazer um filme rock and roll, mas ingenuamente com o objetivo de levar aquilo para a televisão. Se você perceber no vídeo,
ele tem 30 minutos, ele tem bloco. Termina um bloco, começa outro bloco. Ele entrou para a história, mas não entrou para a televisão. Na época, aquilo era muito povo, era muito rock and roll para a televisão, que ainda era muito careta, muito dura. Não é uma videoarte experimental. Ele tem a sua estranheza, mas a sua estranheza dentro desse universo do que seria a televisão dos anos 80. O estilo da TV Tudo, que era o grupo que fazia esses vídeos, acabou influenciando muitas coisas que vieram na sequência na própria televisão. Os vídeos corriam, as pessoas iam nos festivais, viam, e aquele nosso estilo acabou influenciando muita gente ali. O vídeo começou a entrar dentro do repertório artístico. Nam June Paik, principalmente, nos influenciou muito. A gente entendeu que o vídeo poderia estar dentro de uma Bienal, poderia estar dentro de exposições. A gente começou a ver isso aqui em São Paulo. E esse era um dos objetivos da gente. A gente andava com o pé em cada canoa, na televisão e na videoarte. Isso foi muito importante. Depois da primeira geração de vídeo no Brasil, Aguilar, Letícia Parente, os caras que fizeram aqueles primeiros vídeos com as câmeras, aquilo nos deixou para puta, que lindo, dá para fazer. E aí a gente entrou de cabeça fazendo os vídeos e os festivais Vídeo Brasil que disseminaram a linguagem da videoarte pelo Brasil como um todo. No caso das pichações, isso tinha muito a ver também com a mail art, né? Alex Valauri estava envolvido na pichação, mas fazia mail arte também. Tinha um grupo de pessoas que estavam interessados em novas mídias. Até porque não tinha, a gente não pensava em galeria, a gente pensava em atuar, em exibir, em mostrar as coisas. Mas como fazer isso? Se você não era um artista, no nosso caso, um artista de profissão, de centro, você fazia vídeo, você fazia pichação, então você não era... 3x3, por exemplo, que eram mais avançados no sentido, eles olhavam mais para a arte, eles faziam artes plásticas na época, a gente fazia TV, então a gente tinha um diálogo, mas era difícil para a gente pensar como artista. A gente gostava de fazer coisas. Então a pichação foi um lugar muito importante de expressão que tivemos nesse final dos 70, começo dos 80. Na questão do vídeo, o que nos fez é que a gente tinha uma raiz ou uma antena ligada, Godard, ligada em Glauber Rocha, forte. Esses eram os nossos paradigmas. Zé Celso, a gente fez muita coisa com o Zé. Então, para nós, olha os canais, Godard, Glauber e Zé, não era para ficar dentro do mainstream, não era para fazer um produtinho colocado, era para fazer um produto de rompimento e usar as pessoas, o público. De uma maneira geral, se você vai olhar, a grande maioria dos nossos vídeos tem muita gente, muito povo, muita rua falando, que não era normal. Não existia pessoas falando na década de 70 na televisão ou no vídeo, whatever. Não tinha. Era todo mundo fechado, ninguém podia falar. No nosso caso, a gente deu o megafone e abriu geral para jaula, como dizia o Zé, sair e vir para frente e se expressar. Então, nesse sentido, se olhar alguns vídeos, quem que esteve é um deles, você vê que essa jaula está expressa, está aberta, as pessoas estão muito querendo falar, cantar, aparecer, estar nas telas. Ainda tinha o fetiche da tela. A tela ainda era uau, cinema, televisão, né? Era um negócio muito grande. E de repente você poder botar essas pessoas na nossa tela era uma coisa de muita energia, muito poder ali.